Marcos Tcherniakowski, eu sou chefe do setor de videoendoscopia da Faculdade de Medicina do ABC e coube a mim aqui falar sobre anatomia aplicada em ginecologia. Não há como falar em anatomia sem antes voltarmos ao ano de 1543, quando André Vesalius publicou 7 capítulos detalhados sobre a anatomia do corpo humano. Isso para aquela época foi considerado uma evolução, e André Vesalius, na verdade, ele estudava, ele aproveitava os cemitérios que ficavam longe da cidade da França, de Paris, e ele dissecava os cadáveres que eram enterrados lá, e com isso ele fez 7 capítulos sobre os detalhes da anatomia. Após isso, os conceitos anatômicos só mudaram por volta de 1993, quando John Delancey ele postulou as teorias integrais, teoria Hammock, mostrando que existe uma inter-relação entre as estruturas anatômicas ginecológicas, uretra, parede vaginal e muscular. Independente da via que nós vamos utilizar, se é uma via laparoscópica, se é uma via laparotômica ou vaginal, o conhecimento anatômico ele tem que ser muito bem conhecido pelo cirurgião. E como que nós podemos ter esse conhecimento? Através da anatomia toda da região ginecológica, que é composta por um compartimento ósseo, um compartimento muscular chamado de sustentação, formado pelo diafragma urogenital e membrana perineal, e o diafragma pélvico. E também um compartimento ligamentar que nós chamamos de aparelho de suspensão. Em relação ao compartimento ósseo, a pelve, a bacia, ela é formada por 4 grandes ossos: o sacro, o ilium, o pubis e o isquium. Em relação ao aparelho de sustentação, ele é formado por um compartimento muscular. Compartimento muscular, como disse antes, formado pelo diafragma pélvico e diafragma urogenital. O diafragma pélvico, o principal músculo do diafragma pélvico é um músculo levantador do ânus, composto pelo feixe pubococcígeo, feixe iliococcígeo e feixe pubo-retal. Então, 90% do diafragma pélvico é formado pelo músculo levantador do ânus e 10% pelos músculos coccígeos. Reparem que em 1889, Dickinson já falava que não teria músculo no corpo humano cuja forma e função sejam mais difíceis de entender do que aquelas do levantador do ânus, sobre os quais as impressões predominantes são nebulosas. Isso em 1889. Vamos tentar entender como essa parte muscular funciona na pelve. Então aqui nós temos a bacia. Vamos começar a preenchê-la. Então, músculo pubo-retal, músculo pubococcígeo. Aqui nós temos o músculo piriforme, o músculo coccígeo, aqui o músculo iliococcígeo, o músculo obturador interno. Portanto, reparem que com todos esses músculos eu já tenho o preenchimento desta pelve. Eu tenho a visão de forma distal para proximal. Em relação ao diafragma urogenital, ele é composto pela membrana perineal, basicamente chamado também de músculo transverso profundo do períneo, e um compartimento superficial, dado pelos músculos bulbo cavernoso, músculo isquio cavernoso, músculo transverso superficial do períneo, músculo esfíncter anal externo e músculo bulbo esponjoso.
Reparem como aqui nós temos o diafragma urogenital. Então, músculo transverso superficial, bulbo cavernoso, bulbo esponjoso, membrana perineal do períneo e o músculo esfíncter externo do ânus. O aparelho de sustentação, ele é formado pela fáscia endopélvica e fáscia retovaginal. O que são fáscias? Fáscias são tecidos conjuntivos que envolvem os músculos e os órgãos pélvicos. Aqui nós temos uma demonstração do que é a fáscia endovaginal. Então ela se insere na região do isquio e ela corre até a região da uretra na sua porção distal. Então, quando nós temos anterior, nós temos a fáscia endopélvica. Quando nós temos posterior, nós temos a fáscia retovaginal. Em relação ao aparelho de suspensão, o aparelho de suspensão ele é formado pelos ligamentos pubovésico-uterinos, dados principalmente pelos ligamentos cardinais ou chamados de McEnroe e pelos ligamentos uterossacros. Eles são, sim, os responsáveis pela suspensão do útero. Então aqui a vagina, o ânus e a uretra, que são 3 aberturas em relação a esta pelve. Como nós podemos notar, essa região vaginal, nós teríamos o músculo, os ligamentos uterossacros de um lado, uterossacros de outro lado, e aqui toda essa confluência de ligamentos chamados de ligamentos de McEnroe também, ou cardinais. Existe uma relação muito forte de toda essa estática pélvica em comparação a quando nós temos um parto vaginal. Isso significa que o parto vaginal é muito ruim? Não. Mas é muito claro que se nós compararmos esta foto, nós vamos ver que em relação à anatomia normal e à presença do polo cefálico ou de toda parte do feto, existe uma compressão de todas essas estruturas, né? Compressão da bexiga anterior, compressão do reto posterior, compressão de toda a parte lateral, com isso, compressão dos ligamentos, compressão dos vasos, isso podendo causar algum dano, como vou falar mais adiante. Fazendo um resumo de como tudo isso acontece. Então eu tenho uma pelve, eu tenho, na verdade, eu fazendo uma visão de distal para proximal, eu teria os músculos do seio urogenital, dado pela membrana perineal logo em cima. Acima do seio urogenital eu teria o aparelho de sustentação, dados principalmente pelo músculo levantador do ânus. Em cima desse músculo levantador do ânus eu teria o reto, a fáscia retovaginal, aqui a parede vaginal com a fáscia endopélvica anterior, em cima da fáscia endopélvica a parte da uretra e da bexiga, e aqui os ligamentos cardinais e uterossacros responsáveis pela suspensão do útero, e eu teria realmente a presença já do útero, das estruturas, sendo suportadas por todo esse arcabouço ósseo, muscular e ligamentar. Para fazer uma analogia, vamos supor que nós teríamos esta mulher segurando numa barra e ela estaria sustentada aqui por o chão. A mulher aqui na barra seria representada pelos paracolpos, que nada mais é do que as paredes vaginais. Aqui embaixo o meu seria representado pelo músculo levantador do ânus, e aqui em cima meu aparelho de suspensão, dado pelos ligamentos cardinais e uterossacros.
Então, em relação à anatomia aplicada da parte que vem a ser normal da pelve, nós teremos isso. Qualquer alteração em uma dessas estruturas, ou na parte óssea, ou na parte muscular, ou ligamentar, aí sim nós teríamos o que nós chamamos de distopia pélvica. Então, distopia pélvica nada mais é do que protrusão dos órgãos pélvicos e dos segmentos vaginais associados para dentro da vagina, ou através dela. Então, nós temos, reparem como a região pélvica, nós temos umas fáscias que são desenhadas aqui, estão aqui em azul, e reparem como existe uma interligação entre as estruturas. O que vem a ser isso? Significa que se eu tiver alguma alteração na bexiga, ela pode interferir na região do meu útero. Se eu tiver uma alteração na parede vaginal posterior, pode haver uma alteração na minha parede na parede retal. Ou seja, as estruturas estão interligadas e não separadas, sem nenhuma relação entre elas. Nós temos conceitos novos em relação ao tratamento cirúrgico através dessas anatomias, através dessa anatomia. Portanto, hoje existe um conceito de nós separarmos em regiões. Quando eu falo em região uterina, dado principalmente pelos aparelhos de suspensão, eu estou falando em alterações apicais. Quando eu tenho alterações na minha parede vaginal posterior, e isso significa reto e parede vaginal posterior, nós chamamos de compartimento posterior. O mesmo se dá na região anterior. Quando eu tenho alguma alteração na bexiga ou na parede vaginal anterior, eu tendo a chamar de alterações na parede anterior ou na região anterior. Então, quando nós falarmos em anterior, eu estou falando entre bexiga e uretra. Posterior, reto e ânus. E na região média, vagina e útero. Existe uma classificação dada também por Delancey, que nós separamos entre nível 1, nível 2 e nível 3 de Delancey. O nível 1 nada mais é do que a minha suspensão. Então, qualquer alteração no meu nível 1 de Delancey, eu vou estar falando em prolapsos de cúpula vaginal e enteroceles ou prolapso de toda a parte uterina. O nível 2 diz respeito às paredes vaginais, tanto anterior como posterior. Então, nós chamamos de nível 2 a um nível de fixação. E o nível 3, também chamado de fusão, diz respeito a todas as rupturas perineais que tivermos e as incontinências urinárias de esforço. É importante nós sabermos que existem estruturas não anatômicas extremamente importantes hoje do ponto de vista anatômico. E uma delas nós chamamos de anel pericervical, que fica na região do colo uterino. O que vem a ser esse anel pericervical? É a confluência de todas as fascias e ligamentos na região do colo uterino. E isso passa a ser extremamente importante quando nós queremos refazer qualquer alteração que tenha nos dado em relação à face endopélvica, à face retovaginal, à região da membrana perineal, que tenha se rompido. Então, todas essas regiões acabam se rompendo e tendo ligação muito importante com o anel pericervical. Então, quando eu tenho qualquer alteração nesse anel pericervical e ele me mantém as estruturas fixas e no seu lugar, repare que se eu tenho um dano nessa região do anel pericervical, dado por qualquer alteração, principalmente hoje por partos vaginais, devido àquilo que eu mostrei anteriormente, pela compressão, pela distensão dessas regiões, eu posso ter um enfraquecimento de toda essa região e me proporcionar a queda de qualquer estrutura, principalmente da região apical, ou seja, aquela região que vem de cima para baixo, me dando realmente um prolapso, e aí nós vamos classificar esse prolapso de acordo
com a situação. Então, finalizando, quando nós temos aqui a anatomia normal, e quando nós falamos numa cistocele, nós temos uma tendência hoje de não usar mais cistocele, e sim prolapso da parede vaginal anterior, existe um abaulamento desta região anterior em relação à bexiga, ou seja, aquela proteção que é a face endopélvica, que fica entre a parede vaginal anterior e a bexiga, ela acaba se rompendo, portanto, a bexiga pressiona essa região vaginal posterior. O mesmo acontece em relação ao reto, quando eu tenho alteração da região do reto vaginal, daquela face reto-vaginal, eu também tenho um abaulamento da parte intestinal na parede vaginal posterior. E com isso eu vou fazer as correções necessárias para isso. No caso dos prolapsos anteriores, eu vou refazer a fáscia endopélvica, pegando a região sã desta fáscia com a região sã do restante. E eu refaço, recomponho esta fáscia, tanto endopélvica como reto-vaginal. E também podemos ter as enteroceles, que são alterações mais acima, muito próximo do colo uterino. Eu posso ter uma ruptura desta região e aí existe geralmente intestino delgado abaulando esta região. Da mesma maneira, eu vou ver onde está esse defeito e refazer e recompor esta anatomia. Portanto, os conceitos anatômicos, eles são imprescindíveis hoje para quem se propõe a operar toda essa região pélvica. Finalizando, isso tudo, claro, não depende única e exclusivamente de qualquer alteração mecânica. Hoje nós sabemos que essa região é rica em colágeno, portanto, se uma pessoa ela tem uma deficiência ou uma alteração em colágeno, ela também pode ser mais propensa a alterações dessa anatomia. Sedentarismo, extremamente importante, é diferente eu avaliar uma pessoa, uma mulher que não faz atividade física nenhuma, portanto a parte muscular dela vai ser muito mais enfraquecida do que uma pessoa que faz a sua atividade física, não importa se diária ou não, mas que tem um fortalecimento maior dessa musculatura. A presença ou não, ou uso ou não de terapia hormonal também pode influenciar nesta região, né, mostrando que uma propensão maior para esses prolapsos, para essas distopias, e, por fim, a idade. Muito claro que se eu estou diante de uma mulher com 35 anos, é muito diferente do que uma mulher de 70 anos, em que as estruturas já passam a ter várias atrofias, devido a tudo isso que eu falei anteriormente. Obrigado. Quanto deu?